Falarmos muito sobre o impasse entre Libra e Flamengo, é hora de falarmos sobre o Maracanã, porque pintou uma notícia espetacular nesta sexta-feira, trazida pelo GE, que dá conta de que finalmente o governo do estado do Rio de Janeiro autorizou uma análise técnica, ou seja, um estudo para valorar a condição de naming rights, da venda de naming rights do Maracanã. E esse valor chegaria a 70 milhões de reais por ano. Veja, em todo o complexo do Maracanã. Isso não significa 70 milhões de reais, não significaria 70 milhões de reais direto nos cofres do Flamengo, tá? Porque o Flamengo tem 65% da concessão, 35% pertencem ao Fluminense, você tem que tirar 20% de impostos, aí você tem a conta, tá? Eu havia apurado com uma pessoa muito importante no Flamengo, faz um mês mais ou menos, inclusive tem vídeo sobre isso no canal, de que os naming rights estavam estimados em 60 milhões de reais ano. E o Flamengo, no fim das contas, ficaria com 35 milhões de reais. Repito, tem os 35% do Fluminense e também os 20% que você tem que abater da conta de impostos. Então entrariam limpos 35 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Evidentemente que se essa estimativa do governo do estado do Rio de Janeiro for factível, o Flamengo faturaria mais com os 70 milhões de reais por ano. Aquela conversa de 200 milhões de reais por ano, esquece. Isso não existe, não tem a menor possibilidade de acontecer. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo, então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece na tela e você passará a ter as melhores oportunidades do mercado e acesso a elas. Lembrando que tem jogo do Brasileirão neste final de semana. O Palmeiras encara o Juventude às 7 da noite deste sábado. E na semana que vem, terça-feira, tem Seleção Brasileira contra o Japão e Flamengo e Botafogo no Engenhão às 7h30 da quarta-feira. Então todo esse mercado já dá aberto para você na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então vamos retomar aqui a conversa sobre o Maracanã, que vai virando uma mina de ouro para o Flamengo, e se for confirmado esse valor de 70 milhões em naming rights, é uma mina de ouro ainda maior, né? Porque vai render mais dinheiro ao Flamengo. Já virou uma mina de ouro. É porque o Flamengo está faturando muito mais com o Match Day do que faturava anteriormente com o estádio do Maracanã, né? A gente pode entrar e deve entrar nessa discussão necessária sobre valor dos ingressos, que os ingressos estão caros para a partida contra o Racing, muito caros. Mas o BAP até explicou que, como o Flamengo joga a final em Lima, se passarem, a expectativa é essa, que passe pelo Racing, esse é um evento Comebol. Então a semifinal passa a ter caráter de final, por isso os ingressos estão lá em cima, pelo menos com seus preços, R$400. Eu acho muita coisa, mas é o que é. Então faço aqui uma ressalva em relação ao valor do ingresso. Mas isso vai significar, evidentemente, uma receita no Match Day absurda, né? Isso faz com que o Flamengo não precise ter a menor pressa para construir o seu estádio. Aliás, as finanças do Flamengo estariam em xeque se a ideia, eu não vou nem dizer plano, tá? Se a ideia do então presidente Rodolfo Landim tivesse prosseguimento. Porque a ideia dele, sem um estudo de viabilidade econômica, inclusive, era inaugurar o estádio em 2029, dia 15 de novembro de 2029. Isso representaria um sangramento das contas do Flamengo, nas finanças do Flamengo. Seria um absurdo que ia acontecer, né? Vale lembrar que o BAP assume a presidência do Flamengo com o caixa praticamente zerado. Tanto que a primeira janela de contratações ali da dupla BAP-Boto, ela não tem nenhum nome de expressão. E o Juninho, por 5 milhões de euros, do Karabag do Azerbaijão, um jogador que não deu certo, já dá para falar sobre isso no Flamengo, né? Ele já teve aí muito tempo para tentar se provar em jogos e treinamentos,
e evidentemente que não tem dado certo. O Felipe Luiz vem acompanhando os treinamentos de perto, então é óbvio que a aferição dele me parece ser a correta, né? Embora eu discutisse aqui uma questão de Vinha e Ayrton Lucas, acho que o Ayrton Lucas não é jogador para ser titular do Flamengo, mas quando o Vinha entrou, por exemplo, contra o Corinthians, ele foi muito mal. Então a gente olha e fala, peraí, esse cara não deve estar treinando muito bem, né? Mas retomando o assunto de finanças aqui, então assim, o Flamengo faz uma primeira janela bem modesta e uma segunda janela muito forte, gastando inclusive 22 milhões de reais no Samuel Lino, né? A expectativa é que o Flamengo fature ainda mais com a gestão do Maracanã, né? E aí é o seguinte, cara, o Maracanã faz com que esse projeto do estádio seja feito com mais calma, né? Essa questão do estádio, haja um cuidado maior. Tanto que o Flamengo apresenta o estudo de viabilidade econômica elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, uma entidade independente, e aí baseado nisso, coloca lá para frente, para 2036 no mínimo, metade do ano, no mínimo, né? Isso para não comprometer as finanças do clube. E aí entra claramente a questão da poupança que o Flamengo fará, né? De 1,5 bilhão de reais. O estádio tem um custo estimado de 2 bilhões e 200 milhões de reais. E aí, os outros 700 milhões, o Flamengo conseguiria, mediante parcerias e tal, naming rights, seria com certeza uma das fontes desse dinheiro, né? Então o Flamengo faria uma poupança. É que nem se você fosse comprar o seu apartamento e você tivesse dinheiro para comprar o seu apartamento logo de saída. Não tivesse de fazer um financiamento, tá? Porque o financiamento implica pagamento de juros. A taxa Selic no Brasil é das mais altas no mundo, se não for a mais alta, tá? A taxa básica de juros. Então o valor dos juros vai lá para cima, o que praticamente viabiliza, né? Você não paga só aquele valor estimado para construir o estádio, você paga além do valor estimado juros, e isso aí é muito ruim. Você comprar dinheiro hoje, que é mais basicamente essa operação, né? O mercado financeiro fala assim, você comprar dinheiro hoje, nossa, é muito caro. É muito caro, é uma grande roubada. Aliás, então vamos imaginar aqui se o Flamengo fosse inaugurar o seu estádio em 2029. Ia ser feito a toque de caixa, sem muita preocupação com as finanças do clube. É incompatível você construir um estádio até 2029 e ter uma boa governança financeira. São duas coisas que não conversam, tá? Então eu acho que com o Maracanã dando dinheiro e podendo dar ainda mais dinheiro com o naming rights, o Flamengo tem toda a calma do mundo, tem 20 anos de concessão no Flamengo para construir o seu estádio sem comprometer as finanças do clube e, sobretudo, o desempenho esportivo.